Graça e paz. Nós vamos então continuar o nosso estudo sobre as parábolas, relembrando um pouquinho do que foi dito no vídeo anterior, onde falamos aí de algumas orientações básicas, para interpretarmos uma parábola. Algumas orientações. A primeira delas é que nós temos que fazer uma leitura cuidadosa para poder ter a compreensão do texto. Se preciso ou se necessário for, sempre ter em mãos um dicionário. Precisamos buscar sempre a verdade central, não ficar apenas preso ali apenas aos detalhes das parábolas, tá? Lembrar que se trata de uma pequena história e que se baseia num conto comum da vida natural. Observar todo o contexto da parábola, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, e lembrando que essas parábolas elas servem apenas para ilustrar doutrinas e não para produzi-las. Os princípios de interpretação de uma parábola pode ser aprendido nas duas parábolas que Jesus interpretou, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Jesus ele vai deixar bem claro e explícita aqui a verdade central na parábola, o semeador, que vai ser entendido aqui como o próprio Jesus e, por consequência, a igreja, que é o seu corpo. Ele anuncia a palavra do reino de Deus, que ela aqui é comparada com o ato de lançar sementes à terra ou aos 4 tipos de terrenos. Em outras palavras, semente é a palavra e o solo são as pessoas que recebem ou não a palavra de Deus. Jesus mostrou na parábola do joio e do trigo que a boa semente, ela representa os filhos do reino de Deus, que foram espalhados pelo mundo afora. E o joio são os filhos de Satanás, que também foram espalhados no campo justamente para confundir aqueles que trabalham para o agricultor. O agricultor aqui, Deus. No primeiro crescimento, o joio ele é idêntico ao trigo, tá? Eles são muito parecidos. É difícil assim no início saber diferenciar o joio do trigo, até para aqueles mais experientes, até para os agricultores mais experientes, é difícil naquele momento ali saber diferenciar um do outro, eles podem ser confundidos. Mas quando elas começam a desabrochar, quando as espigas começam a crescer, aí qualquer um vai ver a diferença entre o joio e o trigo, entre essas duas plantas. O que Jesus nos revela nessa parábola é uma verdadeira batalha no mundo espiritual. Enquanto as boas sementes, que são os filhos de Deus, eles crescem para o bem. As sementes do diabo, que é representado pelo joio, eles fazem de tudo para atrapalhar o povo de Deus. Ali eles causam contenda, ele causa desunião, ele causa a desobediência a Deus. Não é por acaso que a Bíblia ela nos alerta lá em Provérbios 4:23, que nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós temos que guardar o nosso coração, nós temos que deixar o nosso coração voltado para o Espírito de Deus. Sabemos que acima de qualquer regra técnica, nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus para realmente nós termos o entendimento, o discernimento da palavra de Deus. 1 Coríntios 2:11-13 nos diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então é o Espírito Santo quem nos ajuda a entender, a perceber, a compreender os dons do favor divino e as bênçãos dadas por Deus. A sabedoria humana, ela não tem como nos ensinar essa verdade, porque essa verdade, ela vem do Espírito Santo de Deus, que nos dá a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós devemos procurar sempre interpretar as parábolas de uma forma fácil, tal qual Jesus as expunha, pois a linguagem divina, ela nunca é difícil. Jesus, ele sempre expôs as suas verdades de uma forma didática, facilitando a compreensão dos seus ouvintes. Algumas parábolas, elas têm um sentido quase profético. Elas estão aguardando só o cumprimento final, quando o governo de Deus ele for plenamente implantado, não só no coração dos filhos de Deus, mas entre todas as pessoas, entre todas as nações, entre todas as gerações. Vamos então agora ver a parábola do semeador. Mateus 13, de 1 a 23. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram.
Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. A parábola do semeador, ela tem assim uma beleza poética notável. Primeiro, pela sua originalidade e segundo, pelas lições que ela encerra. Ela honra seu autor e ela revela a profundidade de a soberania de Deus. Essa parábola, ela utiliza aqui, Jesus utiliza elementos da natureza, mencionando aqui práticas comuns da agricultura. Tá? Nela o Senhor ele fala sobre a pregação do Evangelho, acerca das dificuldades naturais enfrentadas pelo pregador. Jesus aqui, quando ele começou a falar essa parábola, ele estava às margens do mar da Galileia, de onde ali ele podia ver um campo de trigo ondulado, e que descia até a praia. E nesse campo havia um trilho, um trilhado, uma passagem que o atravessava, sem muro, nem qualquer outro fator que impedisse ali a semente de cair nas suas bordas, ou à frente ou atrás. Só que nessas bordas, o chão ele estava endurecido devido à contínua passagem de animais, de pessoas, de cavalos, enfim. No meio do campo estava a terra boa, a planície de Genezaré, com uma plantação viçosa e bela, produzindo ali uma grande quantidade de trigo. Ali também se encontrava um solo rochoso, e esse solo ele era coberto de uma fina camada de terra, que era oriundo ali das montanhas e das colinas que cercavam lá o lago de Genezaré. Este solo ele alcançava então várias partes do campo, e podia-se ver também junto ao campo urtigas e outras plantas espinhosas. No versículo 2 aí, fala que reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Então aqui a gente percebe que tinha várias pessoas e Jesus ele não tinha espaço, o lugar que ele achou para ele se sentar-se, então foi um barco, O versículo 3 diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Então a semente ela deve ser espalhada em abundância. Quando o semeador aqui ele saiu a semear, ele não se preocupou em escolher o terreno no qual ele iria lançar a semente. Ele semeou sem nenhuma economia. Ele deixou inclusive que algumas das sementes caíssem à beira do caminho, com o objetivo de alcançar uma maior produtividade. Isso aí a gente vê lá no verso 4, que diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. A parábola do semeador foi um nome dado pelo próprio Jesus. Então ele mesmo nomeou essa parábola como parábola do semeador, está lá no verso 18. Porque aqui o semeador é a figura mais importante dessa história, tá? Porque sem ele, sem o semeador, não existe a divulgação da palavra. Sem a palavra não pode haver fé, e sem a fé não há salvação.
Quem é o semeador? É Jesus. Quem é a semente? É a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Outro aspecto que vai se destacar aqui no desenvolvimento dessa parábola é o perfil dos seus ouvintes e a resposta à pregação. Porque isso aqui vai ser representado pelos tipos de solo em que cai cada semente. A semente, então, é a palavra de Deus, que o semeador semeia. Marcos 4,14 nos diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Lucas 8,11 diz: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então, ele semeia, o semeador semeia, e ela vai cair no coração dos ouvintes. Mateus 13:10 fala: e acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Então aqui a semente é a palavra de Deus, o semeador lançou a semente, essa semente cai no coração dos que estão ouvindo. Só que Jesus ele fala que aqueles que têm o coração endurecido, eles são semelhantes ao solo pisado do caminho e eles não conseguem entender. Então, aqueles que têm o coração endurecido não conseguem entender a palavra de Deus. E Satanás, então, ele aproveita e ele vem sem demora e ele arrebata dali a palavra que foi semeada. Da mesma forma, vêm as aves e comem aquelas sementes que foram jogadas. Essa é a estratégia do inimigo, para não permitir que a palavra entre nos corações e venha produzir a fé e a salvação. Marcos 4,16 nos diz assim: e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Lucas 8,12 fala: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Então, aqueles que têm o coração endurecido, eles não recebem a palavra, a semente, ela não germina dentro dele. A parábola do semeador, ela vai deixar claro que a graça de Deus ela é concedida a todos, indistintamente, e que todos têm a oportunidade de aceitá-la ou de rejeitar a mensagem do reino. A diferença nos solos se verifica de acordo com a vontade dos próprios indivíduos, porque o solo ele vai representar o caráter e a própria natureza do homem. A germinação ela é uma obra divina. Tudo que o semeador tem a fazer é semear, é o trabalho dele, é a sua obrigação, tá? Ele não tem o poder de fazer a semente germinar. Isso compete a Deus, através do Espírito Santo, fazer com que o solo fértil produza eficazmente os frutos da semente plantada. 1 Coríntios 3, 6 e 7 nos diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, Deus é o único que tem o poder de tornar esse solo fértil. O foco principal dessa parábola está exatamente nos tipos de solo e em sua reação à semente plantada. O nosso dever é semear com inteligência, tá? A semente, ela é o evangelho pleno ou integral, é a palavra do reino, Mateus 13:19, é a palavra de Deus, Lucas 8:11.
A semente que semeamos, ela é viva e incorruptível. Está lá em 1 Pedro 1:22, que diz assim: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A semente ela é poderosa e salvadora de almas. Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu, depois do grego. A qualidade da semente plantada aqui nessa parábola foi a mesma. Então, era a mesma semente que foi jogada em todos os solos, nos 4 tipos de solo. Nós vimos aí que foram 4 tipos de solos onde essas sementes foram jogadas: os pedregais, os espinhos e a boa terra. Tá? O evangelho ele é imutável, mas houve aí uma diferença no resultado devido aos diferentes tipos de solo. A ambição aí pelas riquezas e os prazeres do mundo talvez seja o maior problema enfrentado nos dias atuais e antes também. Jesus diz que é impossível servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24 nos diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os diferentes tipos de solo, as diferentes reações ao Evangelho. A germinação e a produtividade da semente, eles vão depender do tipo de solo. O terreno, ele corresponde aos diferentes tipos de coração, aos quais é pregada a palavra. Nunca ficam indiferentes, mas reagem ao Evangelho de diferentes formas. Mateus aí 13, o verso 4 e 9 diz: uma caiu à beira do caminho. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Esse solo aqui, ele representa aquelas pessoas que têm o coração fechado para a palavra de Deus. É um terreno duro. A semente, ela fica só na superfície, ela não consegue perfurar o solo e ela vai ser facilmente comida pelas aves. Aqui representa a ação do maligno, que age deliberadamente arrancando a palavra dos corações. Mateus 13:19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Jesus aqui se referia àqueles que não entendiam o Evangelho, aqueles que não compreendiam, tá? Porque a mensagem ela não seguia a lógica religiosa que eles julgavam conhecer. A mensagem de Jesus dizia que o reino de Deus era de origem espiritual, era uma libertação interior que modificava o homem em seu caráter, refletindo aí uma nova prática de vida. Prática que era baseada no amor ao próximo, no amor até aos inimigos e nos perseguidores. E muitos rejeitavam esse tipo de discurso. Eles ouviam e não compreendiam. Tá? Não era do interesse deles, porque eles estavam esperando ali um Messias que engrandecessem as suas vidas, um Messias que fizessem com que eles se sentissem lá em cima, tá? As suas vidas materiais, que elevasse o reino de Israel a uma potência dominadora. Mas a mensagem de Jesus não era essa. Por isso eles ouviam de má vontade, com uma disposição assim de não aceitá-la. E por não entender a mensagem do Evangelho, eles endureciam seus corações e não podiam se converterem e serem sarados, de forma que se cumpria neles o que foi dito pelo profeta Isaías. Mateus 13:14 diz assim: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz:
ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. E ainda o verso 15: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O outro terreno é o terreno pedregoso, nos versos 5 e no 20, que diz assim: outra caiu entre pedregais, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então esse terreno é aquele em que a semente, ela chega a germinar, mas não cria raízes, tá? São aquelas pessoas que recebem a palavra, mas não têm perseverança. Elas não se comprometem com aquilo que creem, com aquilo que ouvem. São os inimigos, são os amigos do Evangelho que nunca se batizam. Eles nunca assumem os compromissos sérios com Deus. Na primeira dificuldade que acontece, eles abandonam a fé. A primeira luta que chega, eles abandonam a fé. Esse é o terreno pedregoso. Na Palestina, a camada de terra é muito fina e ela fica sobre uma superfície rochosa ou pedregulhosa. E isso aí ela possibilita a semeadura até a germinação. No entanto, o crescimento dessa planta ela vai ficar comprometida devido à impossibilidade de lançar raízes profundas, que são indispensáveis para a sobrevivência da planta. E quando as raízes não se desenvolvem, faz com que a planta murche e morra. Jesus aqui ele se referia àqueles que vivem o Evangelho de uma forma superficial. A semente nasceu rapidamente, mas ela não tendo como aprofundar as suas raízes, ela não conseguiu ter contato com a água suficiente, ali ela foi queimada pelo sol. É a palavra que nos limpa e rega as nossas raízes espirituais. Mas muitas pessoas se enganam em um evangelho de situações cômodas e superficiais. Se está indo tudo bem, então Deus é glorificado, tá? Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, eles esquecem de Deus. Eles não entendem a profundidade da palavra de Deus. Pensam que o evangelho é um tipo de certificado ou de proteção contra as dificuldades da vida, contra os problemas que vão aparecer. Eles acham que o evangelho vai nos deixar livre de lutas, mas não é assim. Quando os problemas chegam, as dificuldades, as provas e as lutas apresentam, eles vão embora. Eles não compreendem que o evangelho também é renúncia. Que as lutas vindo, as tempestades vindo, nós temos que permanecer fiel à palavra de Deus. As sementes que caem nesse terreno, eles não agem dessa forma. Quando vem a tempestade, eles vão embora, eles deixam a palavra de lado. E nós temos também o terreno espinhoso, Mateus 13, aí, o verso 7 e o 22, aquela que caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram-no. Nesse caso aqui, a semente ela caiu em uma terra produtiva, mas não teve a graça de germinar sozinha. Ela cresceu junto com os espinhos. E o crescimento aí de espinhos junto com a semente, ela não vai permitir que a água, a luz do sol e os nutrientes do solo nutram as plantas. E isso vai sufocá-la. Os espinhos representam os interesses do mundo. Eles são sufocados por se deixarem seduzir pelos cuidados do mundo, as preocupações inúteis, as ansiedades desnecessárias. Então eles deixam se levar por isso aí
e vão sufocando, eles vão sufocando até ela não resiste. Um solo onde juntamente com a semente crescem também plantas espinhosas. Os espinhos aqui, eles são os cuidados da vida. Há aqueles que receberam a palavra, receberam o chamado, mas sempre alegam que há algo que ainda precisam resolver. É aquele talvez, depois, amanhã. Eles não têm o tempo para se dedicar a Deus. Eles conhecem, eles sabem a palavra, entretanto, diante das tentações, das ofertas, dos prazeres oferecidos pelo mundo, das facilidades, dos atalhos que existem, eles acabam sucumbindo e são sufocados pelo pecado. Eles não conseguem rejeitar e nem renunciar à prática de vida pecaminosa do mundo. Eles deixam, talvez amanhã se der, vai ficar sempre no talvez, se der, vai entrando o si. Querem o melhor dos dois mundos, tá? Querem Jesus, mas não abrem mão do mundo e das suas ofertas. Esses não permanecem e nem frutificam. Deus exige de nós exclusividade, integridade, inteireza de coração. Ou o nosso coração é de Deus, ou ele está do lado de fora batendo. Qual é a nossa posição? Ou nós somos de Deus, ou nós somos do mundo. O próprio Senhor diz que nós não podemos ter dois senhores. Então, o nosso coração tem que ser exclusivo de Deus. Deus, ele quer de nós exclusividade. Nós temos que nos dedicar somente a Ele. E tem o bom terreno, né? Mateus 13, 8, 26, a que caiu em terra boa. Aqui vai falar do indivíduo que compreende e aceita a mensagem do Evangelho. Ela cria raízes profundas que absorvem a seiva do Evangelho e a energia do Espírito Santo. Ela não vai perder a sua umidade quando o calor do sol aperta, mas ela continua crescendo com vida e produtividade. Ela compreende aqui a sua necessidade de produzir abundantemente e com qualidade. Essa é a semente que caiu no bom terreno. A mensagem de amor de Deus e ao próximo aqui, ela é recebida com alegria em seus corações. São corações humildes, pois o humilde é ensinável. Por isso eles sabem que mesmo se chorarem, são felizes, porque serão consolados. Andam em mansidão, em paz, eles são pacificadores. Eles receberam a paz e são embaixadores da paz de Cristo. Gálatas 5, 22, 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os frutos produzidos são as obras de fé e amor que o salvo em Jesus ele pratica. É o Evangelho colocado em evidência na vida, o que faz com que o cristão ele seja uma luz que brilha no mundo. Se nós recebermos a palavra em um coração puro, nós somos incentivados pelo Espírito de Deus a semear esta mesma semente em outros corações. Jesus contou essa parábola e depois a interpretou aos seus discípulos de uma forma clara e expressiva. Essa parábola ela trata de 3 elementos imprescindíveis: a semeadura, o semeador, a semente e o solo. A primeira, a semente é a palavra, a pregação da mensagem do reino. O semeador é Jesus ou qualquer discípulo que pregue o evangelho do reino. Os diversos tipos de solo significam características das pessoas que recebem a semente em seus corações. Jesus é quem semeia no campo do coração humano o evangelho que regenera e santifica o caráter do homem. A nossa missão é semear e colher.
Cada um de nós é um semeador da palavra. Para que obtenha o sucesso na semeadura, é necessário possuir virtudes descritas por Pedro. 2 Pedro 1, 3, 11 nos diz: conhecimento, buscando prudentemente, em oração, preparo para semear a boa semente. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude do conhecimento. Então, nós precisamos ter conhecimento. Segunda, diligência, trabalhando com responsabilidade e esmero, sabendo que terá de prestar contas à semeadura. O verso 5 e 10 de 2 Pedro nos diz assim, capítulo 1, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. A perseverança, versos de 5 e 6. 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. Perseverança, a piedade. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Consagração total e sincera. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus foi um semeador. Essa é a função principal de cada discípulo. Não podemos olhar a parábola do semeador apenas quantidade ou proporção. A nossa tarefa é evangelizar, é lançar a semente por todos os meios, em todos os tipos de solo. A parábola de uma semeadura em quantidade, ela fala de uma semeadura em quantidade, mas também em qualidade, com inteligência. Tá? Jesus, ele não critica as várias formas de pregação, mas mostra aquelas que deu resultado. O apóstolo Paulo usa termos de plantar, regar e fazer crescer para falar das várias etapas do processo de evangelização. 1 Coríntios 3, 6, 9. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, o plantio é o trabalho daquele que leva a palavra e a semeia no coração do incrédulo. O ato de regar corresponde ao discipulado, ao acompanhamento do novo convertido. O crescimento resulta da conversão e é obra do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,7, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então aqui a gente vê que a emoção, ela não sustenta uma vida espiritual. O sentimento, ele tem seu valor no cultivo da religiosidade, mas não leva a uma vida espiritual abundante e produtiva. Para se ter uma vida rica, é necessária fé. Abacuque 2,4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. É preciso estarmos enraizados na palavra, cultivar a oração. Aqueles que têm experiências superficiais e são fundamentadas nas emoções, ficam desprovidos da profundidade de caráter e da fé. Abandonam a sua carreira cristã aos primeiros sinais de lutas e dificuldades. A palavra de Deus, ela pode ser falada por vários tipos de pessoas. No entanto, os resultados são diferentes.
é a qualidade, diferentes como diferente é a qualidade dos corações que ouvem a palavra. Assim, alguns vão rejeitá-la, outros irão aceitá-la, até a aflição chegar, e os outros vão recebê-la, mas eventualmente vão colocá-las em última posição, colocando outras coisas na frente, riquezas, desejos, ansiedades. E finalmente alguns vão mantê-la em um coração bom e honesto e darão frutos. É por isso que Jesus, terminando a interpretação da parábola, ele disse: acautelai-vos como você ouve. Lucas 8:18. Não é só que se ouve a palavra, mas também como ele ouve. Pois muitos podem ouvir a palavra, mas apenas aqueles que a ouvem e a mantêm em um coração honesto e bom será frutífera. Que todos nós possamos continuar nesta categoria. A nossa função como semeadores é lançar a semente. Não nos cabe julgar o tipo de solo que cada um representa. Isso cabe ao agricultor, que é nosso Pai. E o agricultor, segundo a sua vontade, ele pode revirar o solo pedregoso, limpar os espinhos, arar a terra, fazer nascer um solo fértil, receptivo à sua palavra. Então nós temos que cumprir a nossa missão de semeadura. Nós temos que semear a palavra de Deus. E o agricultor, ele vai se encarregar de cuidar do terreno. Ele vai transformar aquele terreno num solo fértil. Então, que nós possamos seguir o exemplo, que nós possamos continuar com a nossa missão de semear a palavra de Deus. Que a paz do Senhor ele possa estar sempre conosco, nos dando entendimento, para que nós possamos estar entendendo a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe.